Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui em mais um domingo, né, com uma palestra aqui na Doutrinária Interativa. E nós seguimos aí, né, já algumas semanas atrás, com o Café com a CEF. Então, qual seria a dinâmica? Né? Então, nós estamos aqui na presença de mais algumas colegas, né, aqui do nosso grupo de domingo. E, então, inicialmente, eu vou fazer uma breve oração inicial para que a gente dê prosseguimento aos trabalhos de hoje. Então, assim, nós vamos inicialmente agradecendo por mais essa oportunidade, estamos aqui todos reunidos, e que possamos, em mais uma manhã, estarmos aqui, em nome de Jesus, aprendendo um pouco sempre mais. Nós vamos pedindo toda a espiritualidade amiga, que possa também estar se fazendo presente, nos auxiliando, nos intuindo, e que possamos, em mais um dia de doutrinária, aprender um pouco mais, que possamos esclarecer na medida do possível e que possamos, assim, ter uma manhã produtiva. Que assim seja. Então, no dia de hoje, né, nessa proposta de Café com a CEF, nós contamos aqui primeiro, né, com eu, Hélio. Eu estou aqui como o papel do facilitador do tema, para deixar dinâmica aí a nossa doutrinária. Nós temos a presença de Maura Lúcia, de Suane, de Margarete e de Cristiane. Bom, o tema de hoje, né, é a virtude. A virtude, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem como tema, né, do capítulo, Sedes Perfeitos, certo? Então, a virtude é o item 8 desse capítulo, né? E aí, a gente também vai continuar seguindo também essa dinâmica, que a gente segue aqui o roteiro sistemático. Fazemos aqui algumas questões, e vou colocar aqui algumas questões, e aqui as nossas convidadas, né, as participantes, elas vão aqui interagir com a gente, para que a gente consiga, então, facilitar o nosso tema. A primeira questão que a gente coloca é como podemos definir a virtude. Aí eu gostaria aí de quem se sentir à vontade e que possa, então, responder essa questão. Como podemos definir a virtude? Bom dia a todas, né, todos, né, Hélio aqui presente, entre as mulheres. Essa pergunta ela é muito interessante, porque a gente fala sempre, né, de virtude. Então, o que seria, né, o que seria uma virtude? E essa passagem do Evangelho vai nos fazer uma reflexão muito profunda, apesar dela ser um pouco curta. Ela vem nos lembrar que a virtude é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E neste mesmo capítulo, nós já estudamos anteriormente o homem de bem. Então, essa reunião de virtudes, esse comportamento que todos nós, né, encarnados na Terra, devemos ter para conosco e para os outros, é denominado, então, de virtude. Então, como poder ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa? Como ser um ser humano virtuoso? Então, quando a gente vai definir essa palavra virtude, a gente tem que sempre se reportar ao texto anterior do homem de bem. Todas aquelas qualidades que elas são elencadas formam um homem de bem. Aquele que é modesto, que tem um bom caráter, que segue a prática do bem, da humildade, que é benevolente, que é indulgente. Então, o homem de bem ele vai reunir inúmeras outras virtudes que nesse conjunto forma, então, esse ser, né, de virtude. Então, é mais ou menos assim que eu consigo compreender esse conceito de virtude. Bom, Sônia definiu muito bem aí a questão da virtude, mas eu gostaria que alguém aí conseguisse fazer alguma complementação, dizendo quais são algumas outras qualidades do homem virtuoso. Alguém poderia ajudar aí a gente nessa questão?
Bom dia a todos os amigos aqui presentes. Eu gostaria só de fazer uma complementação com relação à questão, né, desse tema aí tão importante, né? Esse homem de bem, né, segundo o Evangelho, né, é aquele que pratica a lei da justiça, né? O homem de bem é aquele que está compenetrado com o amor, que está compenetrado ali em ajudar o próximo, o amor ao próximo, né? Ele faz o bem pelo bem, né? É o que diz o Evangelho, né? Ele respeita o semelhante, ele respeita todos os direitos do seu semelhante, como ele gostaria que o seu fosse respeitado, né? Complementando aí o que Suane falou, né? Eu acho interessante quando o Evangelho ele diz que o homem de bem, o homem virtuoso, ele devolve, né? Ele devolve ao mal com o bem, né? Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica seu interesse pela justiça. Essa é a complementação que eu gostaria de deixar aí para todos os amigos aí, amigas presentes. E em relação às qualidades, né? Vocês conseguem fazer alguma complementação daquilo que a Suane já tinha falado anteriormente? Margarete ou Maura poderia ajudar a gente nessa questão? Bom dia a todos. Conforme o estudo, o homem de bem, ele é possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Nos últimos tempos, a gente sempre cai no princípio da caridade, né? E toda a vida cristã, ela é voltada realmente à questão da caridade, da gente poder ser um ser caridoso, porque seria, eu acho, que a qualidade suprema do homem de bem, né? Ele ser uma pessoa caridosa, ser um homem bom, humano, benevolente para com todos, como o Cris falou bem, ele fazer ao outro o que ele gostaria que fosse feito a ele. Então, esses sentimentos do bem e de bondade que ele carrega dentro dele é que vai tornar ele um homem virtuoso, né? Um homem de bem. Outra qualidade que o homem de bem não deve nunca se perder é ter fé no futuro e principalmente depositar toda essa fé em Deus, né? Ele ser um homem carregado de muita fé. E a gente sabe que no dia a dia a gente se depara muitas vezes, mesmo a gente que está dentro da doutrina, mesmo a gente que está aqui todo dia, quantas vezes a gente não se vê com a nossa fé enfraquecida? Quantas vezes a gente não, às vezes, titubeia no caminho e fala, meu Deus, eu preciso fortalecer a minha fé. Então, a gente está no caminho, né? Eu acho que a gente estudar e entender essas qualidades é um aspecto primordial para a vida da gente e para a gente poder alimentar essa fé dentro da gente. Porque eu acho que quanto mais o bem que a gente faz, quanto mais caridade a gente consegue exercer na nossa vida, mais a gente vai se encher dessa fé. Porque a gente, praticando a caridade, a gente consegue entender a fraqueza do outro e que muitas vezes a gente reclama da vida e a gente tem tudo e não teria por que reclamar. Então, quando a gente se enche dessas qualidades do homem de bem, quando a gente procura se cercar dessas qualidades, quando a gente procura identificar, mas não só identificar, mas principalmente praticá-las, a gente realmente vai mover, né, essa fé que tem dentro da gente, fazer com que as coisas aconteçam e se tornar pessoas melhores, né? Não só para a gente, mas principalmente para o próximo. Eu acho que a gente, por mais que fale aqui o dia todo, a gente não vai esgotar as qualidades de um homem de bem. A gente vai simplesmente falar alguns aspectos em que a gente possa vir a introduzir isso na vida da gente, mas essas qualidades são inesgotáveis, né? Bom, é fato, né? Primeiro que assim, a virtude é um adjetivo. Né? Então isso a gente já chegou num consenso. Eu vou jogar essa questão agora para Maura Lúcia. Maura, o que você acha? Porque assim, será que é correto o homem ele
ostentar sua virtude, dizer assim, eu sou virtuoso, eu sou possuidor de todas essas qualidades que foram já apontadas aí, ditas por Margarete, por Suane. O que você acha em relação a isso, Maura? Bem, bom dia, bom domingo. Felicidade plena estar aqui na manhã de hoje com a equipe do domingo. Eu digo que o homem virtuoso, ele não sabe que é. Aquele que sabe que é, que acredita que é virtuoso, que divulga a prática da virtude, ele não é virtuoso. Ele pensa que é. Então, ele necessita trabalhar, fazer o bem, exercitar as qualidades do homem de bem, que é a caridade, que é o amor, que é a fraternidade, que é a beneficência. Ele e Deus. Deus estará vendo todas as atitudes dele. Deus estará presente nele e sabendo de tudo. Não há necessidade nenhuma dele divulgar. E quando ele divulga, quando ele bate no peito e diz, eu faço, eu sou virtuoso. Eu estou fazendo porque eu sou bom e quero que todo mundo veja que eu sou bom. E, às vezes, escondendo um pouquinho a prática, mas deixando um pedacinho fora para que seja visto. Aí, ele não é virtuoso. Ele pode ter na vida social, ser muito bem visto pelas práticas caridosas que ele faz, mas para Deus, para a lei, não funciona. É isso, amigo irmão Hélio. Bom, seguindo também, né, essa reflexão aí que Mauro nos trouxe, de que realmente a virtude ela não deve ser divulgada, realmente. A pessoa ela tem que realmente carregar, né, todas essas virtudes, esses adjetivos, mas a gente não deve divulgar, né, lógico. Aí, seguindo um pouquinho nessa linha, né, será que um verdadeiro cristão que se diz virtuoso, né, ele consegue levar realmente, dizer que ele é virtuoso, mas juntamente com egoísmo, com vaidade, né, que isso é uma coisa que lá no Evangelho ele puxa realmente nesse sentido, né? Então vocês acham que um homem que é cristão, que diz ser virtuoso, ele pode conseguir associar isso, levar junto, né, paralelamente com egoísmo e vaidade? Eu acho que eu vou jogar essa questão para Suane. E aí, o que você acha, Suane, disso, dessa colocação? Hélio, eu acho que é totalmente incompatível, né? Então, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o amor próprio exacerbado, né? Porque eu acho que amor próprio todos devemos ter, mas esse exagero dessa personificação do eu são todos sentimentos que às vezes nós guardamos e são totalmente incompatíveis ao homem virtuoso, ao homem de bem, né? Então, como você diz aqui, que o próprio Evangelho lhe diz, né? Se o homem virtuoso ele não tem a modéstia e ele deixa então prevalecer o orgulho, isso já então adotou polos extremos. Então, assim, realmente não combina, vamos dizer assim, que o coração bondoso, amável, o homem de bem, e todas essas virtudes que nós já citamos até agora, ela não pode coabitar com os sentimentos contrários, como a exemplo do egoísmo, né, e até do orgulho também. O egoísmo é uma chaga da humanidade, né? Se nós fôssemos menos egoístas, o mundo, que ainda é de provas e expiações, já estaria um pouco mais avançado nesse rumo à regeneração planetária. Mas, assim, infelizmente, ainda temos muito do egoísmo, muito desse sentimento ainda, vamos dizer assim, antigo, né? Um sentimento que não combina mais com um mundo que se
se propõe a se transformar, que tem em sua evolução a transformação como meta e Jesus nos guiando nesse momento. Então, a resposta é até do roteiro mesmo, né? A resposta é que não, pois esses sentimentos encobrem as boas qualidades que caracterizam o homem virtuoso. Então, não seria possível isso. Bom, o próximo questionamento eu vou jogar para nossa amiga Cristiane. Bom, aí a gente tem falado realmente da questão do homem virtuoso, realmente de praticar as boas ações, né, que aí vem realmente da questão da caridade. Aí o questionamento é justo que a pessoa ela tenha uma satisfação íntima ao praticar as boas ações? O que você acha em relação a essa questão, Cris? Bom, meus amigos, com relação a essa satisfação íntima, né, do homem de bem aí, do homem virtuoso, ele pode até, na verdade, ter uma satisfação em ter ajudado o próximo, e não ter julgado o próximo, em ter agido conforme a lei de Deus. Uma satisfação dentro dele, não uma satisfação expressa para que ninguém perceba isso ao redor dele, mas uma satisfação do íntimo dele de saber que ele seguiu as leis divinas, né? Que ele realmente está diante de tudo que Deus prevê, né? Nas atitudes que ele tem perante o outro, no amor, né, na caridade. É como eu li outro dia aqui no Evangelho, que todas as circunstâncias do homem de bem, né, todas as circunstâncias, tudo que ele percorre na vida dele, na verdade, o guia dele é a caridade. Esse homem virtuoso, ele não pode julgar o próximo, ele não pode estar buscando as imperfeições do próximo, né, como Suane acabou de dizer aí, vai de desencontro à pessoa que é egoísta, porque a pessoa que é egoísta, ela pensa, quando ela toma uma atitude, ela pensa nos proveitos e nos ganhos que ela vai ter com aquela atitude, então, é dissonante com um homem virtuoso. Então, em relação a essa questão de satisfação íntima, esse homem de bem, ele pode ter essa satisfação íntima no sentido de entender que cumpriam com um mandamento maior, que cumpriam com um mandamento divino, né, de amor e de caridade ao próximo, mas não numa satisfação de se sentir envaidecido e de que isso fique de forma expressa para que as pessoas percebam ou acreditem que ele seja um homem virtuoso. Muito pelo contrário, o que eu entendo que ele pode ter uma satisfação íntima é exatamente o que eu acabei de dizer, de saber que está cumprindo com o mandamento divino, né, que está dentro das leis divinas e que o que ele está fazendo o satisfaz porque ele sabe que está agradando a Deus, né? Muito bem, tá? A próxima questão aqui do nosso roteiro, eu vou direcionar para a Margarete, tá? Margarete, você considera que a cultura é fonte de virtude? O que você pode dizer em relação a esse ponto? Quando eu me deparei com esse questionamento, eu quis interpretar de que cultura, né? Porque a gente fala, a gente está falando de virtude e muitas pessoas são pessoas cultas, né? Que têm um certo conhecimento, que outros até são escritores. Eu levei para esse lado. Então, o que o roteiro diz para a gente é assim, desde que essa qualidade seja suporte de sentimento legítimo de fraternidade e que resulte em obras em benefício ao próximo, sim, né? A cultura é fonte de virtude. Mas se essa fonte de virtude, ou se essa cultura será mero exibicionismo, eu mostrar que eu sou uma pessoa culta, que eu tenho um excelente conhecimento, mas que esse conhecimento... Eu fiz uma comparação, aquele professor que tem um doutorado, mas quando ele chega na sala de aula, ele não consegue passar o que ele conhece para o aluno. Então, por mais culto que ele se apresente, por mais conhecimento que ele tenha, ele não consegue transmitir esse conhecimento de uma forma que vá beneficiar ao aluno. Porque, além de faltar a didática, muitas vezes esse excesso de cultura que o professor tem,
ele acaba sabendo para ele, mas ele não sabe dividir isso. E muitas vezes isso é por essa questão do ego. Ah, eu sei tudo, eu sei mais do que todo mundo. Às vezes ele não é aberto a ouvir. Então, assim, a cultura é sim uma fonte de virtude, mas é uma fonte de virtude desde que eu possa pegar essa cultura e dividir ela com o próximo e dar bons ensinamentos, né? Hoje eu estudei sobre o homem, as qualidades do homem de bem. Eu vou praticar ela na minha vida, mas principalmente eu tenho que poder ajudar o próximo com esse conhecimento. Não é só de servir de benefício próprio para mim. Então, a cultura, ela é sim. Aí o roteiro nos traz a seguinte questão também. Todos nós trazemos conosco o germe de todas as virtudes. Quer dizer, todos nós temos isso dentro da gente, temos essas virtudes. Mas é necessário que saibamos, além de cultivá-la, direcioná-la para o caminho do bem, né? Então, eu vou conhecer, eu vou praticar e eu vou direcionar esse conhecimento e essa prática à questão da caridade, do bem, ajudando ao próximo, né? Não adianta eu saber muito, mas saber só para mim, porque ela não vai ter valor nenhum. Foi dessa forma que eu compreendi essa questão, né? Da virtude em relação a essa cultura ser uma fonte de virtude. Ela é desde que seja dividida com o próximo, não com essa questão do amor próprio, né? Não, só serve para mim. E aí não vai adiantar nada. E lembrando, né, só complementando aqui, lembrando do significado da palavra cultura, né, que vem de um significado do processo de cultivar, né, do processo de cultivar a terra, de deixar essa terra produtiva. Então, que esse ensinamento que a gente vai a cada dia adquirindo, que vai formando as virtudes, elas precisam estar sempre cultivadas, né? Então, que a gente precisa sempre estar ali alimentando, arando, cuidando, cortando as arestas, essas imperfeições, para que nós consigamos ir produzindo cada vez mais pequenas virtudes, que nesse conjunto de pequenas virtudes, nós vamos nos tornando um ser virtuoso. Então, é lembrar de sempre pensar, né, em alimentar isso, em cultivar, porque acho que a gente fica pensando que não é possível ser virtuoso, né, ou virtuosa. A gente talvez pense em algum momento mais nos nossos defeitos, né, das nossas imperfeições, que o próprio Evangelho aqui, logo no início, ele diz, né, qualidades de homens virtuosos, mas que também apresenta enfermidades morais. Então, nós temos enfermidades morais. E se nós formos deixar que essas enfermidades morais tomem conta, a gente não vai, então, conseguir deixar que as virtudes, elas nasçam. Então, acho que também vem muito disso da cultura, né? De você, então, cultivar. Então, tudo que você aprendeu, tudo que você já conseguiu, então, obter de conhecimento, especialmente para nós, né, da doutrina espírita, então, minimamente o que a gente já aprendeu pelo Evangelho, que nós possamos, então, externar esse conhecimento sem ser orgulhosos, vaidosos, sem o esnobismo, né, que fala aqui no texto, sem ser snob, sem se apresentar como ser detentor de um conhecimento, porque nós sabemos que não vale esse conteúdo que sai da boca para fora, mas sim a exemplificação desse evangelho, né, a prática desse bem que Jesus ensina através de todos os ensinamentos que o Evangelho vem nos trazendo. Bom, a gente fala que a prática, quando a gente fala que a prática, o exemplo, ela edifica mais do que a palavra, né? Ele é muito mais forte, é a mesma coisa. Não adianta eu saber e eu não ser o exemplo desse saber. Muitas vezes eu tenho conhecimento, mas eu não pratico no dia a dia. Eu tenho todas as informações. E eu acho que o que vale é isso, você saber usar essas informações e saber passar essas informações. Não é só ficar ali nesse terreno do saber. Eu conheço muito da doutrina, eu sei muito da doutrina, mas o que é que eu faço? Em que é que eu trago isso para a minha vida? Em que eu procuro no dia a dia identificar
na minha rotina essas virtudes, me afastando desses sentimentos de ódio, de rancor, coisas negativas que vão me distanciar desse ser virtuoso. Então, o importante não é só conhecer, o importante é você praticar e você ser o exemplo mesmo, né? Não por vaidade, mas para que as pessoas compreendam que o caminho é esse, que é o exemplo de Jesus, né? Se a gente for parar para pensar. Bom, e para finalizar com chave de ouro, embora na fala de Sônia ela dê um spoiler, né? Eu vou fazer esse questionamento para nossa amiga Maura Lúcia, tá? Maura, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo de virtude, Maura? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Devemos aprender todo dia com Ele. E para que fique fácil esse aprendizado, em todo momento da nossa vida, momento decisivo, momento importante, em todos os momentos, enfim, vamos olhar os exemplos que Jesus deixou e perguntar: o que Jesus faria no meu lugar agora? Bem, tive uma boa ação, fiz algo que me deixou intimamente feliz, mas a felicidade que sinto seria semelhante à felicidade que Jesus sente quando socorre a cada um de nós, quando se manifesta em cada um de nós. Seria como Jesus, no momento que ele curava na multidão, no momento que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue foi curada, no momento que ele, no meio da multidão, as pessoas o tocavam e ele sentia que dele saía virtude. Bem, o que sinto? Sinto algo bem íntimo, bem tranquilo. Sou grata a Deus porque me permitiu que eu pudesse estar ali naquela hora, naquele momento, e agir daquela forma, praticando algum tipo de virtude. Bem, seguir o modelo único, Jesus Cristo. Sempre, sempre e sempre. Bom, pessoal, nós já estamos atingindo o nosso tempo, né, estabelecido aqui, porque a gente não pode... Na verdade, assim, não é recomendável que a gente se estenda muito, né, nossas doutrinárias, mas de acordo com o que foi levantado aqui, né, com a colaboração aqui de Maura, de Cris, de Suane e de Margarete, então a gente realmente procurou trazer o tema realmente, né, de uma forma mais dinâmica, né? Então eu espero que todos tenham aí realmente assimilado, né, e com esclarecimentos realmente de que a gente consiga colocar isso, aplicar em nossas vidas. Então, assim, a gente sabe, tanto é que o título, né, do capítulo é Seres Perfeitos. Primeiro que realmente perfeito aqui nessa encarnação ninguém vai ser, mas a gente vai realmente passo a passo, vendo realmente questões de como a gente pode se melhorar, né? E aí realmente hoje com esse tópico de virtude, né, como a gente foi discutido aí, que a gente consiga refletir, né, e dia a dia tentar colocar e aplicar em nossas vidas, tá? Bom, então assim, para encerrar, nós faremos uma prece de encerramento e que nós vamos novamente agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos neste momento de esclarecimento e de aprendizagem. Que os lares de cada um de nós neste momento possam estar sendo direcionados pela toda a equipe do plano espiritual, todas as energias que, se for necessário, energias de um passe, né, possamos aqui melhorar sempre mais. E assim, nós vamos pedindo licença e encerrar os trabalhos desta manhã. Que assim seja.
Então, assim, desejo um ótimo domingo a todos e a todos. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro de Café com a CEF. Tchau, tchau.